Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs da TV Mundial de Espiritismo, que alegria! Boa noite, minha amiga Bárbara, tudo bem? Boa noite, Max, boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública. É uma alegria estarmos aí reunidos mais uma vez e hoje com a temática muito interessante, é a reunião pública especial Por que estudar o Espiritismo? Bárbara, há quanto tempo você já estuda o Espiritismo, minha amiga? Olha, nessa encarnação, desde que eu nasci, eu reencarnei, graças a Deus, num lar espírita, e desde muito pequenininha, meus pais me conduziram para a evangelização infantil, então eu tive a alegria de estudar o Espiritismo desde a infância. Que maravilha! Mandar um abraço para você que está nos acompanhando, que está deixando aí o seu comentário, um abraço aí para Patrícia Mourão, nos acompanhando de Jataí, o nosso irmão Alfeu também participando com a gente, um abraço, Alfeu, que Deus te abençoe, e todos vocês que estão retransmitindo essa live, amigos queridos do programa Concafras, da Rede Concafras, transmitindo essa reunião especial para o seu público, para os seus canais. Que alegria, amigos! Bom, daqui a pouco nós teremos a presença aqui do Sérgio Régio, que vai falar para nós sobre essa temática, por que estudar o Espiritismo, né, Bárbara? Então vamos fechar os nossos olhos, buscar a doce presença de Jesus, convidemos o Cristo de Deus para estar conosco em nossos lares, onde quer que estejamos. Divino amigo, nós te rendemos graças, Senhor, pela bênção da existência, pelas oportunidades que nos chegam a cada dia, Senhor, de exercer o amor, de aprender com o bem, a verdade e a justiça. Ensina-nos, Senhor, a perseverar no bom caminho e que as bênçãos do teu amor e da tua paz, Senhor, nos envolvam o coração das alegrias santas do Evangelho. Graça vos damos, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Aí o Max está voltando. Graças a Deus, Bárbara. Que maravilha, né, pessoal? Iniciando mais essa atividade. Ô, minha amiga Bárbara, o pessoal está comentando aí, estão compartilhando. Estão aí ansiosos para a gente poder acompanhar a palestra do nosso irmão Serginho, né, Bárbara? Isso mesmo. Vi gente aqui da Bahia, né? Ó, uma xará aqui, a Bárbara Caldas, da Bahia. Boa noite. A Jane da Silva, a Lisiane Leiva Fernandes de Oliveira Santos.
Tem bastante gente aqui. Pessoal, coloca de onde você está nos assistindo. É muito bacana a gente ver aí gente do Brasil inteiro ligadinho na nossa Concafras TV, na TV Mundial de Espiritismo. É isso mesmo, é isso mesmo. E, Bárbara, no final da palestra nós vamos ter fluidificação das águas, passe à distância, não teremos? Isso mesmo. Então, se você está em tratamento, ou mesmo se você não está em tratamento espiritual, o uso da água fluidificada todos os dias é altamente recomendável, né, Max? Então, separa o seu recipiente com água para que a gente possa fazer a fluidificação das águas à distância, para você fazer uso aí na sua casa, no seu trabalho, e com certeza vai te abastecer de muita energia boa. É isso mesmo, amigos. Nós já vamos convidar aqui para a nossa telinha o nosso irmão Sérgio Carvalho, Serginho, que vai falar para nós sobre essa temática, por que estudar o Espiritismo. Oi, Sérgio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, boa noite. Graças a Deus. Que bom, que Sérgio, que alegria tê-lo aqui, meu irmão. Uma honra, gente, estarmos aqui. Hoje estou aqui no Centro Espírita Eurípides Barçanufo para a nossa palestra. Estou muito animado. Acho que é um tema muito gostoso que remota muito dos motivos que muitos de nós entramos para a doutrina espírita e nos encantamos por esta doutrina maravilhosa que nos traz tantos ensinamentos. Então é uma alegria. Max, você consegue compartilhar os slides aí também, pessoal? Sim, vou compartilhar com o pessoal. E agora vamos ficar aí com o Sérgio, com o nosso tema da noite. Então tá certo. Pessoal, com muita alegria... Opa, o Serginho deu uma travadinha lá, vamos aguardá-lo voltar aqui. Bárbara... Quando o Serginho não volta, gente, coloca aí nos comentários que a gente quer saber... Quando você conheceu o Espiritismo e o que o Espiritismo contribuiu com a sua vida? Vamos ouvir vocês aí também. Quem já Quando estuda... a gente olha para o céu, Serginho voltou. A gente olha para o céu, a gente vê a divindade em nós. Olha que riqueza, a divindade em nós. E no céu estrelado, sobre o céu estrelado, o Cristo começa uma passagem fabulosa das bem-aventuranças. Nesse céu estrelado que ele demonstrava para a gente, ele estava lá e ele fez algumas promessas para a gente, né? E primeiro nos categorizou, né? Bem-aventurados, os mansos, os cansados, né? Os com sede e fome, né? Com sede de justiça. Olha que mensagem que ele traz. Bem-aventurados os que sofrem. E depois ele fala para a gente, trabalhando em nós a esperança, porque serão consolados, porque reinarão, porque herdarão a terra. Olha que coisa maravilhosa que foi sobre o céu estrelado, que o Cristo fez essas grandes promessas para nós, trazendo a esperança. O Espiritismo, ele começa justamente assim, ele começa a falar para nós a esperança, e ele traz uma esperança com característica diferente. Não é uma esperança só como uma coisa sonhada, como um desejo íntimo. Ele traz isso de uma maneira raciocinada para a gente. A gente não só reflete sobre a esperança, como a gente tem formas de sentir esperança de maneira real, de maneira científica, e tem formas de imaginar outros tipos de esperança que nós não vivenciamos ainda. O Espiritismo faz isso com a gente, né? E ele traz para a gente também a esperança religiosa. Olha que interessante. 3 formas de esperança para a gente em uma só. E aí nós vemos que essa esperança nos faz diferente. Então, por que estudar o Espiritismo? Começando com a mensagem no nome de Ângeles, para a gente, o conhecimento das verdades espirituais enseja robustez de ânimo e fé. Ou seja, quando a gente começa a estudar as verdades do Cristo, um fortalecimento tão grande que ele chama robustez de ânimo e fé. E gera, como resultado disso, a conduta ilibada e renovação para o bem.
seja, quando a gente começa a estudar o bem do Cristo, nós temos a oportunidade de olhar pela imensidão galáctica e enxergar a imensidão galáctica que existe em nós. Isso proporciona em nós olharmos um universo imenso que temos em nós. Isso é descobrir o Espírito. E quando a gente começa a refletir e a descobrir o Espírito, nós olhamos para o nosso sofrimento de maneira diferente. E por isso, somos bem-aventurados. Começamos a entender a mensagem de Jesus. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Que mensagem importante de consolo para nós, né? Então, a gente continua, porque neste processo de reflexão, de busca íntima desse universo fabuloso de Deus, né? A gente conseguir alcançar reflexões sobre algumas perguntas muito importantes para nós. Uma pergunta importante: o que eu sou? É a primeira pergunta. Olha lá, de onde eu vim? O que eu sou? Quando a gente fala assim, o que eu sou? Né? Quando a gente pergunta aqui, quem tem espírito, levanta a mão. Né? Quem tem espírito, levanta a mão. Aí a gente, às vezes, fala, eu tenho espírito, né? Mas se a gente for ver bem, a gente é um espírito, mas a gente tem um corpo. Isso muda total perspectiva. Quando a gente faz essa inversão, algumas falas que são comuns, né? Para a gente não falar que a gente é fraco, a gente joga a culpa na carne, né? Não, a carne é fraca. Ah, eu falhei porque a carne é fraca, né? Isso é uma inversão. E quando a gente começa a olhar o que eu sou, a gente começa a ver que a essência nossa é espiritual. Nós somos espírito. E o espírito perpassa a vida e segue, trazendo para nós a mensagem de que a morte não existe. Ele perpassa. Quem fica na terra? Então, o meu corpo será enterrado. Quando eu morrer, eu irei para outro local. Meu corpo será enterrado. E essa mensagem muda muita coisa. De onde eu vim? A mensagem é que eu sou um espírito eterno. E eu tive outras vivências. E no Espiritismo nós refletimos sobre isso. E eu vim de algum lugar e vou para algum local. Já que meu espírito sobrevive, o que acontece? Que eu deixar o meu corpo. Por que há tantas desigualdades? Aí tem gente que fala para mim, mas por que Deus, sendo bom, permite tantas desigualdades na humanidade? Tem lógica nisso? Então, Deus tem os seus preferidos. Tem gente que nasce bonito, rico, sem problema. Esse dia eu estava vendo um memezinho que eles chamam, né? Falando assim, a vida, em determinadas condições que para nós, aos nossos olhos, parece fácil, talvez, lá no plano espiritual, e a chance é grande, para nós é uma vida de suplício, porque a vida fácil não nos faz melhores. A vida difícil nos faz pessoas melhores. Por isso nós imploramos muitas dificuldades. E pode ter certeza que nós não temos mais dificuldade, porque o nosso anjo da guarda, nossos mentores viraram e falaram, não precisa, só isso aqui, só vai para o centro, tá bom. Mas a gente queria vir sem braço, a gente queria um monte de outros sofrimentos, né? A gente queria muitos sofrimentos. A gente teve alguns sofrimentos. Claro, cada um na sua dor. Mas aquele sofrimento é o que nós conseguiríamos suportar e seria útil, e será útil para nós. Esse é o tipo de sofrimento que nós damos conta. A espiritualidade não ia dar sofrimento que nós não conseguimos suportar. Isso muda a perspectiva, né? Vamos para o próximo. O que é o Espiritismo? Olha como é que é definido para nós. O Espiritismo é uma ciência que trata como suas relações, a relação dos espíritos com o mundo corporal. Então, o Espiritismo é uma ciência que vai tratar desse contato do mundo espiritual com esse mundo material. E qual a importância desse contato? O quanto esse contato faz bem para nós. Ah, mas não seria melhor evoluir lá do outro lado?
né, fizeram essa pergunta, não seria melhor, já que existe um mundo espiritual, né? E com certeza, se a gente está aqui no mundo material, é porque essa matéria nos ensina muito. E nós estamos aqui para vencer essa matéria. Preciso mesmo fazer essa prova? Não era só dar aula, a prova é um teste para você se avaliar, para você avaliar o seu grau de conhecimento, o quanto você conquistou. Essa é a prova que nós... Então, uma das tarefas nossas aqui na Terra é viver essas provas que nos farão com que a gente perceba a gente mesmo, esse ser, esse universo imenso dentro de nós. É aqui na Terra que nós temos a oportunidade de descobrir a nós mesmos e a vencermos a nós mesmos. Né? Ele é citado como o Consolador prometido por Jesus. Jesus coloca que se me amardes, né, se guardardes os meus ensinamentos, enviarei um Consolador, né, que ficará na terra. E que Consolador é este? Aí vem a tarefa do Cristo, trazendo através do Espiritismo a sua mensagem de novo. Até que nós chamamos de o cristianismo redivivo, que ele vem resgatar o cristianismo. Ele vem... Por quê? Porque nós, historicamente, deturpamos a mensagem do Cristo. Quantas guerras nós ouvimos falar que foram guerras cristãs, ou guerras religiosas? Quantas? Em nome de um Deus, em nome de Jesus, as pessoas guerrearam. Ou seja, uma mensagem exatamente contrária que o Cristo passou. Colocou todos como iguais. Aí alguns disputaram com outros porque os outros não eram cristãos. Isso éramos nós nessas condições, né? Nós vamos falar assim, que éramos nós em outros momentos, em outras condições espirituais, não entendendo a mensagem do Cristo. Então a mensagem do Cristo teve que vir mais clara. Ela teve que vir mais clara para que nós compreendamos. Mas ela não vem de uma forma dura, ela vem como forma de esperança, na esperança de que nós seremos e nós podemos ser melhores. Olha que alegria, nós podemos ser melhor. E por sermos melhor, nós deixaremos o sofrimento para trás. Quando nós formos melhor, o sofrimento vai ser uma leve lembrança. Olha que maravilha. Então basta querermos sermos melhor. Então, ele é o Consolador prometido por Jesus. Sua mensagem é de fácil entendimento. E ela é destinada a todas as pessoas. Ou seja, tanto a pessoa simples quanto a de autoconhecimento científico, ela serve para todas essas pessoas. Vamos aguardando aí o Sérgio voltar. Está ao vivo lá, né, Bárbara? O Serginho está lá ao vivo, falando aí sobre o Consolador prometido, pessoal. Enquanto ele volta, nós podemos ir comentando aqui, Bárbara. Os amigos de casa podem ir comentando também, né? E não é isso, Bárbara? O microfone, não estamos te ouvindo, Bárbara. Olha só, gente. O Sérgio voltou lá, o Sérgio voltou. Tá de volta, Sérgio, vai lá. Obrigado. E quem que trouxe o Espiritismo para a gente? Né? Teve alguém que falou assim, olha, eu estou trazendo uma religião nova, eu sou o dono dessa religião, né? E muitos conhecem esse daqui, acham que ele que é o dono da religião, né? Na verdade, ele é chamado o codificador. Ele apenas organizou. Né? Por quê? Porque a mensagem, ela veio dos Espíritos. Então, é uma mensagem que vem diretamente da orientação espiritual e não da interpretação de quem quer que seja aqui na Terra. Justamente para não cometermos os erros que cometemos no passado, interpretarmos a nossa maneira. E sim, interpretarmos, sim, a interpretação trazida dos Espíritos para nós. Allan Kardec, né, que o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, perdoa aí que o nome em francês aí não vou saber pronunciar, né? Então, o nosso professor Rivaio... Olha só, Bárbara, estamos trazendo aqui, ó, Allan Kardec, chamado, então, o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Realizou os primeiros estudos lá em Lyon,
completando em Verdun, Instituto de Educação Pestalozzi. Então, Kardec teve contato, foi aluno de Pestalozzi, né, Bárbara? Isso mesmo. E a metodologia de Kardec se inspirou muito na bondade com que o pedagogo, né, Pestalozzi, educava os seus alunos. Né? Então, o professor Hippolyte Léon, na França, é bastante conhecido, tendo publicado inúmeros livros. Né? Na França, inclusive, se você perguntar para Allan Kardec, às vezes alguém não vai saber dizer, mas Hippolyte Léon, seguramente. Está dando uma pausinha aí, né? Alguma coisa. Bom, e aí, ele traz a codificação espírita, codifica o espiritismo, traz para a gente essa codificação. Essa codificação, ele coloca aí para a gente como conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. Então, são os espíritos superiores. Isso aí, vamos junto aqui, Bárbara. É isso aí, ao vivo assim mesmo, gente. Conjunto de leis revelados. É um livro científico que traz, é um livro de perguntas e respostas. Diferente de outros momentos religiosos, em que a pergunta não podia ser feita, muitas perguntas não poderiam ser feitas, né? Aqui, ele exatamente num livro de perguntas e respostas, mostrando que é perguntando que se alcança a resposta. E ele faz perguntas que valem para todos nós. Começa com uma pergunta importantíssima, que é Deus? Ele não fala quem é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele não pergunta quem é Deus. Ele fala que é Deus. Porque quem é Deus era como se fosse um ser humano, né? Quem é pessoa. Mas aí ele traz para a gente, numa pergunta, o que é Deus? E aí pergunta, Deus é um senhorzinho de barba? Pode falar. O Serginho vai tentar trocar a internet lá, pessoal. E ele estava falando lá... Ah, voltou, Serginho, voltou, pode ir. Então, nesse conjunto trazido por Kardec, nós temos as 5 obras aqui que montam a codificação. E na primeira, ele traz, é um livro de perguntas, e um livro de perguntas importantes para nós. E nessa primeira, o que é Deus? Trazendo para a gente, já na pergunta, a separação de que Deus não é um ser humano. Olha que importante. Deus não é um ser humano. Deus criou os seres humanos. Deus criou os animais. Deus criou tudo que existe. Então, a gente tem que entender o que é o Criador. E não quem é o Criador. Despersonifica. E diversas perguntas são importantes para a gente. O segundo livro, um livro também que vai tratar, é claro, né, gente? Como é que você traz o Espiritismo para cá? Como é que você traz o Espiritismo para cá, para todos, para toda a humanidade? É através dos médiuns. Então, nada mais importante que o segundo livro falar dos médiuns. Quem são esses médiuns? Que tipo de mediunidades existem? Os detalhamentos dessas mediunidades para preparar médiuns para trazer mais conteúdo para nós. Quem sabe o nome de algum médium aí importante que trouxe um monte de conteúdo para nós? Tem algum conhecido da gente? Tem inúmeros, mas tem um que é muito conhecido. Quem que é? Chico Xavier, isso mesmo. Chico Xavier, então, é um dos grandes médiuns para que a nossa humanidade teve a honra de receber e nos trouxe sublimes mensagens do mundo espiritual, tá bom? E depois ele traz comentado a passagem da Boa Nova através do Evangelho segundo o Espiritismo. Comentários sobre as mensagens do Cristo, organizadas por Kardec por assuntos, em capítulos, para falar para nós diversas mensagens. Fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a riqueza, perdoai os inimigos, e comentários sobre essas passagens importantíssimas que ficam para nós, né, para toda a humanidade. O céu e o inferno, que vai falar exatamente da questão existe o céu físico, como a gente vê o anjinho, né? Como a gente vê as nuvens, e o inferno, como a gente imagina, né? Definitivo, aquele inferno de sofrimento eterno, a pessoa vai lá, vai ser condenada, e ele vai falar para a gente
o que os espíritos vivenciaram, as suas condições, os espíritos que conquistaram locais que ficaram bem, mas não mostra para a gente que não existe sofrimento eterno, não existe sofrimento eterno, né? Então isso traz para a gente uma nova visão, uma visão importantíssima para a gente, que nós somos seres em evolução, e que o céu e o inferno, eles começam dentro de nós. Nós podemos estar aqui no mesmo ambiente, e uma pessoa está vivendo numa sensação de céu, por bem-estar, e a outra numa sensação de inferno, pela condição mental que ela se encontra. É uma escolha de cada um, né? Uma decisão de cada um. E da onde que nós viemos? Qual a nossa origem? No último livro publicado, enquanto Kardec estava encarnado, é a Gênese. Tá? Então a Gênese traz a história, conta pra gente a história da formação do planeta, a nossa história pregressa, até os tempos atuais. Ok? Aqui as obras, só para a gente entender, as obras da codificação. Em 1857, sai o livro dos Espíritos respondendo a pergunta: quem sou? Em 1861, o livro dos Médios. O que eu sinto? Né? O que eu sinto? Entender os nossos sentimentos, sensações. Né? E essa relação, quanto essa relação é importante com os espíritos, quando a gente sente as presenças amigas, quando a gente sente uma série de sensações, a gente conseguir entender essas sensações e o tanto que elas são importantes para nós. Em 64, traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos ajudar a refletir por que eu sofro. Tá? Por que eu sofro? Qual a causa do meu sofrimento? Em 65, é a sequência. Para onde eu vou? Depende de mim. Mas para onde que eu vou? Em 68, a minha história. De onde eu vim? Tá bom? E o Espiritismo tem esse tríplice aspecto. Por isso que a gente comentou sobre a questão do entendimento, da esperança de maneira diferente. Porque ele vai trazer, ele é os três aspectos. Ele não é só um. Isso é importante a gente entender. Eu gosto mais desse, então para mim só serve a filosofia. Aí falou assim, então você não conseguiu compreender o Espiritismo como um todo. Porque o Espiritismo, ele é tudo isso. Né? Isso só mostra a nossa limitação, quando a gente não consegue entender que ele é um conjunto. Isso é limitação exclusiva nossa. Ele é, ao mesmo tempo, filosofia, porque ele reflete e esclarece, ele questiona, ele medita, tá bom? Ele é ciência, porque ele estuda, ele investiga, ele traz provas, ele vai para o elemento. Então, você tem provas de vida após a morte? Sim. Tem prova de comunicação com os espíritos? Sim. Existem provas disso? Sim. E a gente pode ter acesso? Sim. Todos podem ter acesso e todos podemos estudar. Essa é que é a grande diferença. Mas eu gostaria de ter. Sim. Com acesso aos estudos, nós vamos ter todas essas informações. Exatamente isso. E é, ao mesmo tempo, religião, porque nos liga a Deus. Ele tem o objetivo de nos resgatar para Deus, de nos sublimar, de nos transformar para sermos melhor. Esses são os três aspectos da doutrina espírita. Tá? E nós temos aqui o Centro Espírita, que vai estudar o Espiritismo. Então, um amigo falou assim, mas eu preciso ir no Centro Espírita, não posso estudar em casa? Eu falei, em grupo, quando a gente está um com o outro, um auxilia o outro. Essa é a pedagogia divina. Nós reencarnamos no meio do deserto, cada um aqui reencarnando no meio do deserto, isolado, sem contato com ninguém. Primeiro, que para reencarnar precisa de pelo menos uma pessoa, né? Da mãe. Ou seja, mostrando que ele precisa de alguém. Até para vir para o mundo precisa de alguém. Não nasceu da flor. Quem nasceu da flor aqui? Não foi, né? Tem jeito. Todos nós precisamos do outro para nos melhorar. Para vir para a Terra precisa de alguém. Olha que interessante. E aí ele fala que juntos fica mais fácil. Então ele fala que Emmanuel fala no livro de entrevista, nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar o Centro Espírita como a escola mais importante da nossa alma. Então o Centro Espírita é a escola da alma, é a escola importante da alma, mais importante da alma. Porque aqui, no Templo Espírita, que recebemos de outros e podemos doar de nós mesmos. O quê? Os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É aqui que nós podemos, olha lá,
doar de nós mesmos valores. Isso é magnífico, né? E como é que a gente faz para ter acesso a todo esse universo de possibilidades? Simples. Estudando. Estudando. De maneira tranquila, de maneira serena. Na educação do espírito está o senso da vida, está a solução de todos os problemas. Aí nós vamos ver que as coisas começam a fazer sentido. Estudando, nós vamos ver que coisas da nossa vida têm lógica. Aí a gente fala, então é por isso. Então é por isso que eu e a minha mãe, é por isso que meu filho e eu, é por isso que meu marido e eu, é por isso que minha esposa e eu, começa a fazer sentido pra gente. E quando as coisas começam a fazer sentido, fica mais fácil. As suas escolhas, as nossas escolhas ficam mais fáceis, né? Bom, e quem fala isso pra gente, eu só queria falar, né? Quem traz essa mensagem pra gente é o nosso querido Pedro de Camargo, que dá nome a essa escola em que nós estamos, tá bom? Fala essa mensagem, no livro O Mestre da Educação. E por que a gente tem que estudar, né? Qual que é o objetivo de estudar a doutrina espírita? Que é a pergunta da nossa palestra. Olha lá, estudemos Kardec. Ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. Qual caridade nós podemos fazer para o Espiritismo, gente? Olha lá, a caridade. Que caridade você pode fazer? Qual caridade você pode fazer para sua mãe? Fazer lavar os pratos. Qual caridade você pode fazer para o seu esposo? Fazer uma comida. Qual caridade você pode fazer para sua esposa? Nem não jogar a toalha em cima da cama, já começa a ajudar, né? Mas pode fazer até mais. Então, que caridade eu posso fazer para o meu próximo? Muitas formas de caridade. O irmão que passa fome, um pouco de comida, né? Então, a gente começa a ter essas oportunidades. Mas que caridade eu posso fazer permanentemente, sabe? Para a doutrina espírita? Divulgá-la. Falar do espiritismo para as pessoas que estão próximas a nós. Porque o objetivo do espiritismo é confortar. E quanto mais pessoas receberem o conforto, melhor. A humanidade, um dia toda será confortada, será consolada. E aí o Consolador, prometido por Jesus, virá existir plenamente no coração de toda a humanidade. Isso é maravilhoso, né? E aí a gente fala, e como é que a gente faz isso, estuda? Um curso regular de espiritismo. Olha o que Kardec coloca pra gente. Ele foi lá, você queria fazer uma escola espírita? E, nossa, não fui eu que tive essa ideia, que pena. Mas a ideia é boa. Um curso regular de espiritismo, ele pode ajudar no propósito de desenvolver os princípios da ciência espírita e propagar o gosto pelos estudos sérios. A gente fazendo um curso de espiritismo, a gente vira e fala, opa, eu estou gostando disso. Isso está me ajudando bastante. Aí eu vou querendo mais e mais. Por quê? Vai me ajudando mais. Eu começo a perceber a vida de maneira diferente. E não é incomum a gente ouvir, nossa, ele é espírita, é por isso que ele é meio diferente. Não é porque ele está melhor, é porque ele começou o processo de reflexão. Então, todo mundo que começa a estudar, começa a refletir. E aí, começa a ver a vida com outro olhar. Aí, como é que o Cristo fala, né? O fardo fica mais leve. O fardo fica mais leve. E esse curso tem a vantagem de criar unidades e princípios. Então, primeira coisa, unidade de princípio. Nós estaremos com os mesmos princípios morais trazidos por Jesus. Então, nós estaremos com esses princípios juntos. Então, isso facilita a unidade de princípios. Quando falar assim, tem que fazer a caridade ou não? Nós nem discutimos. Por princípio, nós fazemos a caridade. Não é? Isso que é a diferença. E aí, você tem adeptos esclarecidos. Pessoas que estão ligadas à religião, mas não com a fé cega, mas com a fé raciocinada, refletida, sentida. Isso aqui é interessante. E para Deus com a fé raciocinada. Tá bom? E é o Consolador, olha lá, vamos lá, o Consolador prometido por Jesus. No Centro Espírita, orientado segundo os preceitos do Evangelho, nós vamos encontrar os estudos e os raciocínios adequados à nossa necessidade de vivência em paz no mundo, com a vivência igualmente do amor, uns para com outros, segundo o ensinamento de Jesus.
que nós não podemos esquecer. Qual que é o ensinamento de Jesus que é importantíssimo para nós, que João Evangelista, até o último momento da sua vida, repetia várias vezes. Amai uns aos outros como eu vos amei. Amai uns aos outros. Olha que coisa sublime que nós temos nas nossas mãos. A oportunidade de viver o Consolador num ensinamento simples, mas de profunda mensagem para a gente, importante mensagem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? E traz também essa mensagem que é fora da caridade da salvação, né? Que essa é a frase que exprime a clareza do pensamento do Cristo, a clareza, tá? O pensamento de Jesus. Ela resume todos os deveres do homem aqui com a humanidade. Isso é a pureza do cristianismo, porque ele fala, não tem jeito de ir para Deus sem a caridade. Paulo fala isso para a gente, né? Sem a caridade eu nada seria. Então, é isso, tá? É o amor em ação, é um amor ativo, é um amor vivenciado, é o amor às mãos. Não é amor só no pensamento, nas ideias, é amor em ação. E essa faz uma diferença para a gente, né? Então, a gente tem aí uma oportunidade de entender o que o Cristo quis dizer com a mensagem conhecereis a verdade. Ou seja, uma tarefa que ele fala para a gente, conhecereis a verdade. A primeira coisa que ele coloca para a gente, ou seja, no esforço de buscar a verdade. E qual a consequência se eu buscar a verdade? A verdade vos libertará. Nós vamos ir para um outro patamar, para uma outra condição, para um outro status, o status de seres livres das condições de tristeza, de dor. E essa é a oportunidade que todos temos, estudando o Espiritismo. Que Jesus abençoe a todos. Agradecemos a participação de todos aqui, está pedindo desculpa pela falha técnica aqui, mas estamos juntos aí, tá bom? Que Jesus abençoe. Muito bem, Serginho, nós que agradecemos aí a palestra, né, o estudo realizado. O pessoal de casa aqui está feliz, viu, amigo? Um abraço, gente. Obrigado aí pelo carinho. Valeu. Até logo. É isso aí, pessoal. Acompanhamos aí o nosso irmão Sérgio Carvalho, falando a respeito dessa campanha, né? Dessa campanha deste mês, porque estudar o Espiritismo. E, Bárbara, as pessoas que estão em casa têm a oportunidade de estudar a doutrina espírita, gente. O ideal é ir para um centro espírita, frequentar essa casa espírita e estudar. Se você não tem essa possibilidade, é possível estudar online com a gente. Né, Bárbara? Isso As pessoas mesmo. podem acompanhar, podem estudar conosco na Global Kardec, não é isso? Isso mesmo, né? Tem um centro espírita online funcionando, né? Que você pode acessar os momentos de estudo, realizá-lo completamente à distância. Se a sua casa não possui, se sua cidade não possui centro espírita, ou não possui os cursos implantados, procure, né, o nosso programa da Global Kardec Online. E se na sua cidade tem centro espírita, todos os nossos parceiros que estão transmitindo aí, né, esse momento nosso de estudo, seguramente também tem os cursos doutrinários nas suas cidades. Então, procure na sua cidade qual casa espírita tem os cursos do ciclo introdutório implantados e matricule-se já, né? Vamos estudar conosco. Exatamente. Se não tem a Global Kardec presencial na sua cidade, você pode fazer conosco online. Você vai acessar esse site aí, ó, esse bonito que está na sua tela, é o allankardeconline.com, é só isso, allankardeconline.com, Allan com 2 L's, allankardeconline.com, você vai cair aqui, e aí você, olha só, você sabe que pode estudar o Espiritismo online, aulas gratuitas, na plataforma Zoom, aos sábados, 17h50, horário de Brasília, começará no dia 10 de agosto, então faça a sua inscrição, é só clicar aqui nesse botão amarelo aqui, ó, inscreva-se aqui, você vai ser direcionado para essa página, vai colocar seu nome completo, seu telefone, seu e-mail, estado e cidade, e clique em inscrever.
Pronto, você vai ser inscrito, vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp e receberá aí as orientações. Então você pode estudar online conosco, você só precisa de conexão com a internet, um computador ou um celular e conexão com a internet. Vale a pena, né, Bárbara? Vale a pena o pessoal estudar com a gente. Vale a pena. Só para você ter uma ideia, tem tanta gente estudando conosco nos cursos online que no semestre passado nós formamos, ou seja, alunos que tiveram frequência com mais de 75%, ou seja, participaram ativamente de todas as aulas. Nós formamos quase 200 alunos só no curso Noções Básicas. Então, você vai estudar com gente do Brasil inteiro, até pessoas do exterior matriculadas nos cursos conosco. Então, é uma metodologia ativa, em que o aluno discute, em que o aluno estuda junto, né? Tem metodologia de estudo em grupo, apresentações bem feitas, aulas bem planejadas, convivência fraterna. Então, vale muito a pena estudar o Espiritismo. É isso aí. Gente, olha só, queria mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aí. Patrícia Mourão está conosco. O Ian Gustavo, ó, manda um abraço aqui para Palmas. Um abraço aos amigos de Palmas, aos amigos da Casa Espírita Amigos da Paz, né, Bárbara? Isso mesmo. Ó, a Ângela de Souza, família Oliveira de Castro, José Aparecido de Souza. É mesmo, amiga, é uma alegria estar aqui, né? Todo mundo junto. Maria Ângela de Brasília. Ó, tem gente aqui do Brasil inteiro. Olha só, Bárbara, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está retransmitindo isso aqui em seus canais. Então, um beijo aí no coração dos amigos do Centro Espírita Irmão Áureo. Tem uma galera acompanhando essa live lá no Centro Espírita Irmão Áureo, no canal do Centro Espírita Irmão Áureo, lá no canal do Allan Kardec Online também, o pessoal está acompanhando. Pessoal do Centro Espírita Caminheiro de Jesus, da Associação Espírita Caminho da Luz do Mato Grosso, né? Lá do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade. Estou vendo alguns aqui, do Consolador. Abraço aos amigos do Lar de José, pessoal acompanhando também. Lá do Grupo Espírita Paulo de Tarso, de Uberlândia, Minas Gerais. E diversas outras pessoas. Essas são algumas aqui que a gente consegue acompanhar, viu, Bárbara? É isso mesmo. Então, pessoal... tem o pessoal da evangelização infantil da Concafras aqui tá ligadinha conosco também, né? Então, gente, é importante a gente reforçar essa ideia de ir para o centro espírita estudar o espiritismo. Estar no centro espírita estudando em grupo faz toda a diferença. Você com certeza vai se enriquecer muito mais do que estudar sozinho. Se você não pode ir até o centro espírita, ou se na sua cidade não tem centro espírita, participe então do programa online, né? E com certeza você estará dando um grande passo no seu processo aí de aprendizado do espiritismo. Porque, como nos diz Allan Kardec, o espiritismo é a chave pela qual tudo se explica de modo lógico. Né? Então, nós temos aí tanta dificuldade no mundo, né, gente? Todos nós aí temos tantos problemas, enfrentamos tantas dificuldades, mas o Espiritismo com certeza nos traz o esclarecimento e o consolo necessários para a gente prosseguir na vida aí com alegria e esperança, né? É isso mesmo. Amigos, nós vamos passar para o tratamento espiritual, né? Nós vamos ter, então, agora o passe à distância, a fluidificação das águas. Então, a gente pede que você que está acompanhando possa estar em uma posição confortável para a gente receber esse tratamento que tanto nos auxilia, que auxilia tantas pessoas aí, em especial aqueles que se encontram enfermos, né, com dificuldades, passando por problemas diversos. Antes de iniciar o nosso tratamento, deixa eu só comentar com o pessoal aqui do novo canal da Concafras, é o canal de lives da Concafras, viu? Concafras TV, já está rolando lá, acontecendo o programa Oração da Manhã, todo dia às 6 da manhã. Hoje nós tivemos o programa Mediunidade com Jesus, Bárbara, com o pessoal da mediunidade, né? Estudando Kardec e a corrente magnética, apresentando aí a relação entre Kardec e a corrente.
Ontem tivemos o programa Opinião Espírita com os amigos queridos da Rádio Mundial do Espiritismo. O tema que eles abordaram ontem foi Livro Espírita, Ideia Renovada. Uma live linda, linda, linda. Então tá aí, Concafras TV, é o canal de lives da Concafras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para poder acompanhar em primeira mão toda essa programação, né? Bárbara, vamos ao tratamento, minha irmã? Isso mesmo. Algum recado mais? Não, por enquanto não. Então nós vamos para o tratamento e logo após o tratamento nós vamos ter a nossa prece, né, encerrando esse momento tão importante dessa reunião pública especial, porque estudar o Espiritismo. Acompanhemos o passe à distância. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido
e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Graças a Deus, que Deus seja louvado. E assim, Senhor, agradecemos a mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos para o estudo do Teu Evangelho. Na noite de hoje, ouvindo a respeito da importância do estudo da doutrina espírita, o que promove, sem dúvida alguma, o nosso equilíbrio, o conhecimento de nós mesmos, o que promove a capacidade de nos melhorar, de tomar as decisões corretas, baseadas na luz do Cristo Jesus. Suplicamos, Senhor Jesus, um círculo de defesa e proteção sobre todos aqueles que estão conectados conosco nessa atividade, sobre os nossos lares, e assim confiados na proteção espiritual, rogando uma noite de paz e tranquilidade a todos nós. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todo e qualquer mal. E que assim seja, Senhor. Com esta prece, damos por encerrado essa nossa atividade. Gratidão, meus amigos. Bárbara, suas palavras finais aos amigos de casa, Bárbara. Muito bem, pessoal. Fiquemos na paz de Jesus. Tem um recadinho aqui, a Jaqueline colocou que está com dificuldade de entrar no grupo de WhatsApp. Jaqueline, conforme os grupos vão enchendo, a organização vai criando outros. Então, seguramente, se você tentar daqui a pouquinho, você consegue, tá bom? Isso, e conforme isso. um grupo vai enchendo, os outros vão sendo criados. Então, nós já estamos aí com alguns grupos, né? Um número considerável de grupos. Então, é só você ir. Tenta daqui a pouquinho de novo, que com certeza você vai conseguir. Isso, a Rita já disse aqui que já está providenciando um novo grupo, viu, Bárbara? Ótimo, isso aí. Então, amigos, gratidão, viu? Fiquem todos com Deus, foi muito bom estarmos juntos. Um abraço a todos que estão retransmitindo, todas as casas espíritas aí ligadas. Que Deus nos abençoe. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Siga seu caminho sempre frenteando lá. Olhe em sua volta, tem alguém a te esperar. Não perca muito tempo, pois a hora já chegou. Jesus é o caminho, faça como ele ensinou. Caridade é a força do amor, a esperança é a chama interior deste encontro. Nunca deixe de sorrir, juntos no trabalho, divulgando a luz, sempre com o Mestre Jesus. Muitos são chamados para a obra do Senhor, mas poucos escolhem
luz que vem de Cristo está sempre a iluminar. Acenda sua agora, vamos juntos trabalhar. Caridade é a força do amor, a esperança é a chama interior. Neste encontro, nunca deixe de sorrir. Não fique aí parado, venha com Jesus. Junte-se ao encontro de luz, seja como ele foi, ame como ele amou. A luz sempre vai brilhar se você praticar. Caridade é a força do amor, a esperança